Aleluia! Hoje, 14 de agosto de 2024, e nós vamos reiniciar, ou melhor, partir novamente das introduções para então alcançarmos a metodologia evangelização de espíritos. Hoje nós temos o encontro de número 185, ok? Mas antes de partirmos para os nossos estudos, vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Agradecer-lhe pela oportunidade que estamos tendo do aprendizado. A oportunidade que nos está sendo dada para que venhamos a aprimorar os sentimentos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Queremos te agradecer também, Mestre, por termos esses companheiros, trabalhadores na tua seara, que nos envolvem, que nos ajudam, que nos inspiram. Muito obrigado, Jesus. E agradecemos também a esses irmãos abnegados que procuram, de uma forma ou de outra, nos ajudar para que venhamos, no amanhã, fazer brilhar muito mais a luz. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Como está aqui na tela, iremos trabalhar observando o método de evangelização de espíritos. Seguiremos com as seguintes apresentações. Etapa primeira, a verdade e a vida. Segunda, o que é evangelização de espíritos. E então entraremos realmente no processo reencarnatório. Observemos que o importante para nós aprimorarmos bem mais os nossos conhecimentos está justamente no processo reencarnatório. Quando nós começamos a entender o processo reencarnatório, as etapas do processo reencarnatório e o que cada uma delas representa neste processo, com certeza mudamos o nosso posicionamento mental. As nossas matrizes mentais se aprimoram, porque os sentimentos passam a ter um novo envolvimento. O aprimoramento se dá. Importante para conhecermos todas as etapas da existência da vida um pouco mais é justamente estar no processo reencarnatório. Eu posso dizer isso porque se aconteceu comigo, acontece com todos nós. Eu costumo dizer, e eu ainda outro dia conversava com o Maxwell, que esteve lá, conversávamos lá em casa, não é? Eu antes pegava uma mensagem de Emanuel, olhava, de Emanuel, de Joana, de André, enfim, não importa, de Bezerra, olhava aquela mensagem e conseguia enxergar uma certa tela. Tinha um determinado, conseguia entender determinadas coisas. A partir do momento que eu penetrei na evangelização de espíritos, passei a assumir esse método, que fui a Sacramento, que frequentei lá por várias vezes e interiorizei essa metodologia, eu olhei a mesma mensagem de Emanuel e consegui ver 1000 vezes mais. Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Mas por que, Quaresma, você viu mais? Você já não estudava Espiritismo? Você já não estava na doutrina espírita? Mas é preciso entender que a doutrina espírita é progressiva e progressista.
Então precisamos estar sempre nos atualizando. Essa metodologia chegou justamente com esta finalidade. E aí eu enxerguei muito mais da vida, da existência, das coisas que me aconteciam, do meu grupo familiar. Tive uma visão bem mais ampla. E isso me fortaleceu. Me fortaleceu por quê? Porque eu mudei comportamento, aprimorei sentimentos. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. E isso me fez ser outro espírito. Faço-me entender? Outra alma. Porque eu olhava os fatos, olhava as pessoas e via de uma determinada forma. Agora eu já vejo de outra. Eu olhava a Valéria e via a Valéria de uma determinada maneira. Hoje eu já vejo ela de outras tantas determinadas maneiras. Não só naquela. Ah, Deus do céu. Então, as etapas seguintes nós anunciaremos oportunamente. Certamente depois do processo reencarnatório vem a desencarnação, né? E também nós vamos chegar lá. Mas só esse processo reencarnatório tem por aí mais de 200 slides. É bastante extensa, mas bastante esclarecedora essa etapa. Mas nós vamos partir dessas introduções, que é para podermos conseguir visualizar melhor quando nós entrarmos no processo reencarnatório. Principalmente a Ingrid não estava desde o início. A Rosa estava desde o início? Também não, né? Não estava. Então, como eu falei anteriormente, vou repetir, né? Nós vamos ver a verdade e a vida, certo? Mas nós vamos procurar determinados aprofundamentos que se encontram na evangelização, no método da evangelização, né? Que aqueles que já estavam conosco desde o início vão ter uma melhor percepção do que aqueles que vão acompanhar pela primeira vez. Mas isso não significa que não virão a entender fatos ou assuntos que nós vamos posicionar, né, futuramente, que agora poderão não entender melhor, certo? Porque o propósito é realmente a verdade e a vida, ok? Então vamos iniciar o nosso trabalho. Daí, esses são os nossos mestres: Jesus, Kardec e Barçanufo, ok? Bom dia. Trecho da introdução 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem chegou a um ponto em que a luz emerge por si mesma de sob o alqueire. Faço-me entender? Entendemos o Evangelho? Está escondida, está sob o alqueire, mas já chegamos ao ponto de entender o porquê de tudo isso. Está maduro bastante para encará-la, tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. É chegado o tempo de se considerarem as coisas de modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses de seitas e de castas. O que significa dizer que precisamos transcender. Não tem mais como ficar no mesmo ponto, na mesma forma, da mesma maneira que víamos tudo. Precisamos ir além, aprofundar. E é isso justamente o que promove a metodologia evangelização de espíritos, certo? Isso, veja bem, isso está no Evangelho, na introdução. E a maior parte das pessoas, a introdução, aí vai logo no primeiro capítulo e não vê o que. E a introdução é importantíssima, tanto do Evangelho quanto do Livro dos Espíritos. É importantíssima.
Quando muitas vezes a gente fala, né, da assiduidade, do acompanhamento constante, né, muitas das pessoas me olham assim um pouco, né, mas está lá, na introdução do livro dos Espíritos. Eu simplesmente relato o que está lá. Você perdeu, deixou de acompanhar um determinado momento, o outro momento seguinte vai ficar mais difícil, você pode não entendê-lo na sua inteireza. Essa é a realidade, não tem como fugir disto. Por isso Kardec fala da assiduidade, inclusive coloca lá o exemplo, né, daquele que pergunta a um sábio determinadas coisas, mas que o sábio, ele vai achar que o sábio está louco, vai dizer para ele que não é verdade, porque ele não tem um acompanhamento daquilo que aconteceu anteriormente. É só verificar lá. Item 8 do Livro dos Espíritos, introdução. Lá está escrito. Já botei isso na tela algumas vezes, inclusive. Vamos em frente. A nova era da doutrina espírita. Terceira fase da doutrina espírita. E a terceira fase, muitos vocês já sabem, né? E essa terceira fase veio bem esclarecida, não só por Bezerra de Menezes, como por Dias da Cruz, que tocou em cima, falando realmente de terceira fase. Nós vamos ver tudo isso. Então é adiante. Primeira parte, introdução. Segunda parte, a verdade. Ok? Vamos em frente. Aqui está. Os encontros que aqui serão produzidos visam alcançar os propósitos e o futuro das citações do quadro abaixo. O convite é para refletir na vida do espírito. Só assim conseguiremos compreender as tramas que se desenrolam em sua intimidade. Então, esqueçam a materialidade. Não interpretem nada do que aparecer nessa tela pelo lado material. É tudo pelo lado espiritual. Se a interpretação for considerada materialmente, não terá o aproveitamento devido. Esta é a realidade. Aqui nós estamos cuidando do lado espiritual. Nós estamos cuidando de nós mesmos e não da ferramenta que estamos utilizando, e não do corpo onde estamos hospedados, que é justamente uma ferramenta para aprimoramento do espiritual, do espírito. Precisaremos entrar no mundo das emoções e dos sentimentos, cristalizados pela omissão, pelo erro, pelo medo de enfrentar os atos que o espírito realizou. Entenderam? Precisaremos entrar no mundo das emoções e dos sentimentos cristalizados. É aprimorar, eliminar aqueles sentimentos ruins, aquelas emoções imprestáveis, certo? A fim de melhorar o aprimoramento moral que necessitamos. Olharmos tudo de uma forma diferente, pelo lado espiritual, eliminando aquela visão material e achando, não, mas isso eu não posso, porque eu tenho esse compromisso teu, meu, de todos nós, maior é com nós mesmos, espíritos. A materialidade serve simplesmente para esse aprimoramento. Então, ela é também ferramenta, ok? Ela é ferramenta e você deverá usá-la no momento devido, primordialmente para aprimorar a espiritualidade, o espírito. Esse é o lado primordial. Mas eu já ouvi muitas vezes, mas eu estou encarnado, tudo bem, mas justamente por isso. E por que você me pergunta desta maneira? Alguém que já trabalhava na doutrina espírita, você não leu o Evangelho? Está lá, não sou eu que estou dizendo. No Evangelho está escrito que você reencarnou para aprimoramento moral. E como é que você consegue o aprimoramento moral? É participando das coisas materiais como você está fazendo? Ou não?
Pois é. Então, não tem nada contundente nas minhas palavras, está na doutrina espírita. E eu faço questão de citá-las, para que o despertamento em nós cada vez seja mais contundente, intimamente, cada um de nós. Vamos em frente. E os atos que continua realizando, ok? Atos que o Espírito realizou e os atos que continuamos realizando. Continuamos realizando, porque ao invés de aprimorarmos essas emoções e esses sentimentos cristalizados, continuamos colocando eles em pauta. E eles não podem entrar em pauta. Como esta semana me aconteceu um caso bastante interessante, e a pessoa afirmava, e ela dizia: eu tenho ódio de você. Eu tenho ódio. Não falava para mim, não. Foi um caso que aconteceu entre outras duas pessoas. E essa pessoa afirmava para o outro: eu tenho ódio de você. Veja que sentimento cristalizado, infeliz. Eu não acredito em Deus. A pessoa falou que Deus, não existe Deus. Observem como esse espírito está situado. Nós não estamos mais nesse contexto, mas temos muitos ainda sentimentos e emoções cristalizadas que precisamos eliminar, e atos que continuamos realizando nesta existência e precisamos ir eliminando-os, sem a menor dúvida. Olha aí, introdução, item 8 do livro dos Espíritos. Falávamos ainda há pouco e agora aqui está. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Quem quer adquirir uma ciência deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo princípio e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aquele que dirige a um sábio, ao acaso, perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore, colherá algum proveito? Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e, por isso mesmo, quase sempre ininteligível, ou parecerá absurda e contraditória. Isso já aconteceu com pessoas aqui que frequentavam os nossos encontros. Ok? Esse fato de achar absurdo e contraditório já aconteceu com pessoas que frequentavam nossos encontros. Observem como muitas vezes as pessoas ignoram a si próprias e acham que sabem o que não aprenderam. Eis o detalhe. E na doutrina espírita acontece muito isso. Tem muita gente que pensa que já sabe, mas não aprendeu, não frequentou um curso, não estudou e acha que sabe. Não sabe. Eis porque pessoas que frequentavam o nosso encontro acharam absurdo e contraditória determinadas situações que eu coloquei em pauta. Por isso, problema sério, né? Quando você duvida daquele que aprendeu, você está pior do que o ignorante que nunca entrou para aprender nada. Problema sério. E a gente precisa eliminar esses propósitos da nossa mente. Tirar essas coisas da nossa matriz. Porque isso faz com que venhamos a observar tudo de maneira imprópria. Porque quando você admite que alguma coisa é contraditória e ela não o é, você vai observar a vida por esse lado contraditório que você assume. E você perde muito. Mas você não perde só naquele propósito, você perde em outros tantos propósitos, porque a vida é a continuidade de várias situações e fatos. Eis a questão. Então tudo se une. Não tem como você eliminar uma coisa e dizer: isso aqui não, mas eu aqui faço melhor. Não faz. É continuidade, é uma coisa contínua, sabe? Por isso
Nós já vimos isso, falamos, não é? Nós estamos mergulhados na mente de Deus. E aí? Então não tem jeito, né? A ligação é constante, é como o peixe no mar. Vamos em frente. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo, e tem 5 pontos de vista. O Evangelho segundo o Espiritismo. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrena. Era o que falávamos ainda há pouco. Se você assume o contraditório do que é certo, você está com um problema sério, você vai ver desse jeito. Você vai ver tudo pelo lado contraditório. E evidentemente o teu ponto de vista está muito mal. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem. Veja como a colocação que está no Evangelho. Sim. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem. Breve estação num país ingrato. É? As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência. Paciência aí, pois sabe que são de curta duração. Pois sabe que são de curta duração, viu? E devem ser seguidas por um estado mais feliz. A morte nada mais terá de assustador. A importância, pois, dada aos bens terrenos, está sempre em razão inversa da fé que se tenha no futuro. O que está falando? O que falávamos da pouco. Se liga na materialidade e depois você vai ver como fica o futuro. A coisa é complicada. Não tem como. Não tem como. A importância, pois, dada aos bens terrenos, está sempre razão inversa. Observem o detalhe. Aí está. Da fé que se tenha no futuro. Se você não tem fé no futuro, e você está ligado na materialidade, aguarda o que vem depois. O escorpião está aguardando. Problema muito sério. Por isso, vimos o problema da assiduidade. Por isso, vimos o problema de bem entender. Para não arruir o sábio de maneira imprópria e achar que ele está dizendo o que não deve. E é por isso que eu falei de pessoas que estavam conosco e saíram dizendo que estávamos falando coisas que não cabiam. Impressionante isto, não? Veja como espíritos ainda encarnados e que frequentam a doutrina espírita há alguns anos ainda se colocam dessa maneira. Quer dizer, você frequenta, mas não interiorizou nada. Você não aprendeu? Eu frequentei porque alguém me disse que era bom e eu fui lá. E daí? E aí? E aí? Também vai muito mais da busca do espírito. Qual é a busca dele quando ele chega na casa espírita? Qual o interesse dele em buscar a casa espírita para atender o quê? A maioria das pessoas buscam a casa espírita para atender as coisas materiais. Pois é, isso é verdade. É trocar ideia com os espíritos para resolver problemas de ordem material. Perfeitamente. Você tem razão, é verdade. É verdade. Aí quer que o espírito se manifeste e resolva o problema deles. Aí não acontece isso, aí foge, você não faz aprofundamento. Como eu assisti. E tem médios que se propõem na casa espírita a alimentar essa situação. Isso também, perfeitamente. Como eu assisti. Isso. Eu assisti por muito tempo na casa que trabalhei, lá no Leão Denis, as pessoas mandando, fazendo mensagenzinha para pedir orientação espiritual. Isso. Mas você via as mensagens eram de cunho material.
Elas cuidavam da materialidade. Isso. Não é? Como se... Porque as pessoas ainda, muitos ainda pensam que você, cuidando da materialidade, fica tudo bem, vai ser tudo bom para você. Eu costumo dizer que às vezes eu fazia estudo em casa espírita, quando eu vejo a casa muito lotada de gente, que não tem lugar para sentar, alguma coisa está errada. Por que está errado? Porque tem algum médium ali prometendo alguma coisa, cura, coisa que... Aí a pessoa, quando vê meia dúzia de pessoas, para essa casa aqui é boa, porque está falando a verdade, não está enganando ninguém. Entendeu? E a falta de orientação, como você falou, também ela é constante. Como, por exemplo, trabalhávamos num determinado departamento, onde prestávamos os passes espirituais, não é? E haviam pessoas, inclusive tinha uma que era constante, não é? Porque era mal orientada, e aqueles que deveriam fazer esse trabalho faziam de forma completamente irregular. Então essa pessoa sentava na cadeira para tomar passe, o amigo espiritual me dizia, ela não vai receber nada, quando chegar lá fora, quando ela sair do portão, eles estão esperando ela lá fora. Porque a sintonia dela era a sintonia completamente adversa ao que estava acontecendo ali, né? Quer dizer, ela sentava numa cadeira para tomar um passe, mas ela estava pensando na xaropada que ia fazer depois. Enfim, um problema muito sério. E também com relação à reforma íntima, se você orientar aquele espírito sobre a sua conduta moral, não querendo agredi-lo, não querendo, mas pelo lado espiritual mesmo, na sua forma de agir, ele se ofende com isso. Ele também acontece isso. E você isso. está querendo orientá-lo para o lado espiritual. É porque a maior parte está toda ligada materialmente. Inclusive muitos dos espíritas, como falou o Maxwell, estão mais ligados na materialidade do que na espiritualidade. E se dizem espíritas. E eu já perguntei a algum, você é espírita mesmo? Ele se aborreceu comigo. E quando a gente porque em determinado momento... E quando a gente fala, hein, Roberto, e às Diga. vezes o espírito intui, né? E quando a gente fala assim, ó, para ser espírita tem que no mínimo estudar 50 anos a doutrina espírita. E a pessoa lê o nosso lar, acha que está bom. Não Ele ainda nem achando que aquilo dali é tudo ficção. Isso, isso. A pessoa não quer estudar, não quer permanecer. É 50 anos no mínimo para dizer agora eu estou entendendo a doutrina espírita. E você que entrar ontem, já é presidente de casa espírita, assim, já é diretor acontece, do departamento mediúnico, acontece. aí começa a complicação. Acontece. Aí o sacerdócio vem para a casa espírita. Por causa disso. Então, a importância disso tudo, resumindo, cuida de ti, cuida de você, cuida do espírito. Não é que não tenha que cuidar do corpo, não, tem que cuidar também. Né? Porque ele é a ferramenta de trabalho, a ferramenta tem que estar boa para você ter um bom desempenho. Vamos em frente. Aqui estamos. Capítulo 9, bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Item 8, obediência e resignação. Uma das passagens mais lindas do Evangelho, essa daí. Obediência e resignação. Vamos lá. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Ai dele. Porque nós que somos os guias da humanidade, em marcha, açoitá-lo-emos e forçaremos a sua vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de ceder, cedo ou tarde. Não tem jeito, não tem jeito, certo? Você está com problemas e não quer aceitar o que é melhor, você é contraditório a tudo isso, não tem problema. O dano da segunda morte aí está. Ok? Aí você vai lá para aquele outro mundozinho, não é? Inferior àquele que você se encontrava, vai trabalhar com uma máquina, um corpo inferior àquele que você trabalhava com ele, com aquela ferramenta, vai ser uma ferramenta inferior, evidentemente, você está no mundo inferior, a ferramenta é inferior. Né? E você vai então começar a despertar que tem que procurar realmente aprender, que tem que ser melhor, que tem que compreender aquilo que você achava que era contraditório. Diga. Então, tem uma amiga, né, ela me fez umas perguntas, eu respondi,
Aí eu toquei na questão da religiosidade, da necessidade dessa busca. Ela disse assim, mas eu tenho livre-arbítrio. Tá, tem. Você Mas falou para ela que o todo livre-arbítrio foi dado livre-arbítrio- ali por Deus? Sim, eu disse, todo livre-arbítrio vai ter consequência. Depende daquilo que você vai escolher. Você disse para ela, você tem livre-arbítrio, mas você é limitada. Você está no mundo de provas e expiações. Pois é. Mas a pessoa O teu livre-arbítrio é limitado dentro da capacidade do teu nível espiritual. Quando você chegar a espírito puro, o teu livre-arbítrio será muito maior. Porque as tuas condições são outras. Então Deus vai permitir que você tenha condições muito mais amplas de ação. E o teu livre-arbítrio vai atingir esse campo. Por enquanto, o teu livre-arbítrio, tudo bem. Mas ele é desse tamanhozinho. menor, eu acho. A gente escuta isso, né? Você vê como as pessoas não têm um bom discernimento daquilo que são e daquilo que compreendem. Você tem livre-arbítrio? Me faça, por favor, chegar até agora aqui a mim tudo aquilo que eu estou pedindo. Você tem livre-arbítrio, você vai conseguir tudo. Faça-o. Nem sempre. Nem sempre você consegue. Você tem livre-arbítrio, né? Você pode estar e fazer o que você desejar? Sim. Aí, por que foi falado isso? Que ela me falou algumas coisas, né? Eu falei, ela disse, mas eu não quero saber disso. Não quero saber de espiritualidade. Eu disse, mas peraí, você está me fazendo uma pergunta que viu, que sentiu, e como é que você quer que eu responda isso para você, se materialmente? Ela quer, sabe como é que a minha amiga queria? Assim, você me indica uma pessoa, porque eu sentisse assim, eu vou lá na pessoa, a pessoa me orienta e tira isso de mim. Eu não quero saber de outro tipo de... Porque eu não quero ver nada, não quero escutar nada, não quero saber... Bom, porque eu tenho... Ela disse, mas não é bem assim que funciona. Ela disse, é sim, porque eu tenho livre-arbítrio. Ela não consegue entender. Bom, tudo bem. Ela tem livre-arbítrio para fazer o que não deve. Vamos em frente. Bem-aventurados, no entanto, os que são mansos, pois prestarão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Lázaro, quando você vai para uma escola, quando você vai para uma faculdade, para um curso qualquer, né, aquele que está lá dando aula na escola, ele está lá dando aula porque ele aprendeu. Então você que vai assisti-lo não pode, a princípio, achar que ele está contraditório, que ele está dizendo que não presta. Pode até acontecer, né? Coisas erradas acontecem, mas a princípio, regra geral, você vai lá acreditando que ele vai te transmitir o melhor. Você vai aprender. Então você tem que ter ouvidos dóceis. Se houver alguma falha, algum erro, a gente sabe que acontece, porque todos nós temos falha, temos erros, tudo bem, você vai corrigir depois. Mas nem tudo o que ele vai pregar, o que ele vai te ensinar, será ruim. Então você tem que ter ouvidos dóceis aos ensinamentos. Alguém que chega em algum curso na casa espírita, em algum encontro na casa espírita, quer dizer, tem que ter esses ouvidos. E se houver dúvida, pergunta. Ah, mas eu não vou perguntar. Pergunta ao companheiro, pergunta a um, pergunta a outro. Procura esclarecimento. Dúvidas não podem ser guardadas. Porque quando guardamos dúvidas, não entendemos agora, amanhã vamos entender muito menos. Eu tenho dúvida, eu vou perguntar. Eu sempre fiz assim, até na minha vida profissional. Claro, para que eu possa aprender, para que eu possa fazer melhor. E a gente está aqui, e quando eu falo de forma bastante contundente, é porque eu admiti a certeza, eu interiorizei essa certeza, né? Na minha vida, dentro da doutrina espírita. Eu já nasci espírita. O Max agora falou 50 anos, eu só estou com 81 nessa existência.
Já está em outro patamar, né? Nós já estamos chegando lá. Eu estou com 81, cara. Eu já ia para a casa espírita no ventre de mamãe. Não é meu caso. Eu também não. Tem alguém aqui que... Não, mas olha, eu também não aprendi tudo. Eu estou aprendendo. Porque cada vez que eu repasso alguma coisa, eu aprendo um pouco mais. Porque o aprendizado é contínuo. Né? Por isso, você lê o Evangelho hoje, você assimila determinado... Você lê amanhã a mesma página, você assimila mais um pouco, porque você vai tendo maiores conhecimentos. É assim que a coisa acontece. Então, eu acho, sabe o que acontece também? As pessoas não sabem interpretar, têm dificuldade de interpretação. Entendeu? Ele acha, é tão bonito, mas ele não aplica nunca para ele. Ele aplica para o outro. Ou ele não interpreta direito. Isso aí é quando eu for espírito. Eu escuto muito isso também. Isso aí só quando eu desencarnar. Isso não é assim que funciona, não. Tem que ampliar um pouco mais o conhecimento, né? Vamos em frente. Eu antes de chegar ao Sena, eu corri com muitos outros, mas eu fui buscar ajuda, né? E consegui curar a minha coluna lá no Tupiara, fiz um tratamento lá. Eu tinha 35 anos, agora estou às vésperas dos 75. A minha coluna é de uma menina de 15 anos, eu me curvo até os pés sem dor. Realmente foi uma cura, né? Muito bem. E também no Moab recebi curas, né? Vim a convite da Rosa conhecer o Acena. Aqui no Acena eu vim para conhecer. Só que chegando aí, eu me apaixonei pela casa, né? E pelas pessoas que recebiam, que foram Guilhermina, né? Seu Cid Roberto, Angelina, né? Nossa querida companheira, que com certeza está lá velando por nós, né? E fiquei, e eu, como sempre eu gostei de estudar, desde menina, estudei pouco porque não tive oportunidade. E agora está estudando mais. Mas veio a oportunidade e falei, não vou perder. Então vamos seguir aqui com o George Bernard Shaw. Irlanda, 1856. 1950. Prêmio Nobel de Literatura em 1925. Esse moço que está aí. Ele está meio zangado ali, mas é assim mesmo, é a aparência dele. Mas ele não está zangado não. Ele quis transmitir alguma coisa que parece muito simples, mas vejam a profundidade que ele colocou isso naquela data que estão ali. Vamos ver? Ele tá com Ali cara temos de duas maçãs. preocupado. Oi? Ele está com a aparência de preocupado. Ele está pensando assim, será que você vai aprender mesmo? Ele está falando contigo, olha lá. Se você tem uma maçã e eu tenho outra, e nós trocamos as maçãs, então você e eu ainda teremos uma maçã, ok? Não tem como ser de outra maneira, né? Trocamos as maçãs. Mas se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia e nós trocamos essas ideias, então cada um de nós terá duas ideias. Deu para entender? E quando você tem duas ideias, o que você faz com elas? O que você faz com elas? Você vai começar a compará-las? Sim. Vai exercitar o discernimento e vai ver que dali você tira uma outra ideia que pode ser o somatório dessas duas e muito melhor. Porque você vai acoplar um conhecimento com o outro e de repente nasce um bem melhor e maior. Às vezes uma qualidade que um não tem, o outro tem, para passar para ali a... É o que nós né? estamos fazendo. Ok? Vocês certamente trazem uma ideia e a gente começa a conversar e eu vou colocando outras ideias de acordo com o que apresento no slide. Como por exemplo, agora, esse moço, Rumi,
poeta persa, século XIII, 1207 a 1273. Atualíssimo. Olha só, o seu nome significa literalmente majestade da religião. Olha a data, olha o século em que ele se encontrava. Não havia doutrina espírita, ok? Se bem que a doutrina espírita existe desde o início do mundo, mas não havia a codificação da doutrina espírita, certo? E olha só o que Rumi nos trouxe, a casa de hóspedes. Todos nós estamos hospedados. O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido, como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de dores, que violentamente varrem tua casa e tira teus móveis. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando para um novo prazer. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, encontre-os à porta rindo. Agradeça a quem vem, porque cada um foi enviado como um guardião do além. Realmente um poeta. Mas só isso? Com essas palavras aí, trouxe muito ensinamento, né? Eu estou enfermo, isso não deveria me acontecer. Eu não posso ter esses problemas. Como não? Agradeça. Eles estão te limpando. Dá para entender? É um dreno, né? Um pouco. Essa dor me incomoda. Não, ela não te incomoda. Ela te ajuda no esclarecimento e na compreensão da vida. E na reformação. Procure o conhecimento. Não reclame. Reclamar é ferir-se, diz André Luiz, e é uma realidade. Daí. É por isso que Jesus, quando encontrou com o obsessor, ele falou, nós somos muitos, somos uma multidão. Entendeu? Então, quando Jesus já assinala para a gente que nós teremos uma multidão de visitantes para poder tratar, esse encontro com Jesus mostra que nós somos visitantes desses obsessores, graças a Deus, né? Que vai ajudar a gente a crescer. A gente reclama dos obsessores, mas eles vêm para nos ajudar. Perfeitamente. E ele falou assim, qual é o seu nome? Nós somos uma legião de problemas que chegamos para te ajudar. E a gente reclama da legião de problemas. Está aqui, né? Quer dizer, o que ele diz, você Multidão, não tem que reclamar de nada. Uma multidão de dores. É isso. Você não tem que reclamar de nada. Isso. Aceite tudo, passe a compreender. E faça bom uso disso que está chegando. É uma doença? Faça bom uso da doença. Graças a Deus. É uma dor? Faça bom uso da dor. É uma ingratidão? Faça bom uso da ingratidão. Por isso que Chico recebia moratória. Quando a morte chegava, ele falava, seja bem-vindo, meu querido. Estou te aguardando. Aí ele falou, já que está tão feliz, eu não vou levar você ali. Não, porque agora quem tem medo da morte, ele abraça rapidinho. É te levar, não, você puxa saco. Do Chico Xavier? Do Chico Xavier? Eu não tenho, não. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus, Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 34. Veja bem, observem a profundidade do que aí está. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Quer dizer, cuida bem do dia de hoje, faça o melhor no dia de hoje, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Amanhã você terá outros compromissos. Amanhã você poderá ter outras provas. Amanhã você poderá ter outras expiações. Não coloque mais dissabores no amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então não fique inquieto. Não coloque essa energia de inquietação no dia de amanhã. Porque você gera energias quando você fica inquieto.
E essa energia é tua. Você vai ter que dar um jeito nela. Às vezes até prejudica o próximo que está pra gente, né? Se ela for muito intensa, a gente tira o sossego de outras pessoas que estão perto da gente. Mas o mais prejudicado sempre é o próprio. Quando você faz alguma coisa que possa vir a criar problemas para o próximo, o mais prejudicado é sempre você mesmo. Não tenha dúvida quanto a isso. Eu assisti uma palestra no domingo, né? Ele fala, o Rumi traz uma relação de como nós melhorarmos espiritualmente. Tudo que ele relata ali, aí ele compara, né? Menino, olha que século XIII, olha, está atualizado demais para o século XXI. E eu vou trazer depois para vocês verem. Eu vou escrever, porque é uma palestra. Aí só que ele coloca lá no quadro, eu vou escrever e vou trazer. Muito interessante, é tudo que a gente faz de errado. Para mim não precisa trazer o que eu faço de errado não, porque eu já estou sabendo. Estou tentando fazer melhor. Eu achei interessante, Quaresma, porque isso aí foi dito lá atrás. Olha o século que ele está. Pois é. Aí quando a gente para você perceber que Jesus esteve presente o tempo todo diante de nós. E nós não aprendemos. Nós somos rebeldes. E é por isso que hoje a gente tem dores, temos enfermidades, passamos por problemas difíceis, para que o aprendizado venha a acontecer. É o mal? Não, é o bem. É o bem. É isso. Veja, Jesus esteve presente desde que o planeta Terra foi fundado. Em todos os momentos. Mas nós fomos rebeldes, indisciplinados. E é por isso que hoje a gente sofre. Tem dor, tem enfermidades, as atribulações estão aí mesmo. As vicissitudes acontecem a Sem todos nós. confiança, né? Para que venhamos a despertar para o melhor. Já conseguimos, nós que aqui estamos, já conseguimos despertar um pouquinho mais. Né? Mas tem ainda irmãos nossos, como os contraditórios, que falávamos ainda há pouco, esses vão ter que sofrer o dano da segunda morte, para despertar. Não tem como ser de outra maneira. Não tem como ser de outra maneira. Porque se você está em um determinado mundo e você não desperta, continua com os mesmos princípios, e esse mundo vai evoluir, você não pode permanecer nele. Então você tem que voltar a um mundo inferior para que o despertamento aconteça e depois você retorne. Como aconteceu com os nossos irmãos que vieram do sistema Capela. Que ainda tem alguns aqui entre nós. Parábola das 10 Virgens. Capítulo 1, item 10, a nova era. O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí está. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade transpor as trevas. Esse dia foi do advento do Cristo. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. O mundo está abalado em seus alicerces. O trovão ribombará. Seres firmes, curvai-vos ao sopro percussor que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados, isto é, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Fénelon. Por que elas foram? As 10 virgens. A palavra das 10 virgens é o seguinte: naquela época havia um ritual que as 10 virgens iam aguardar o noivo, esperar o noivo. E elas foram. 5 foram prevenidas e 5 não. Não levaram
o necessário para que as suas lamparinas permanecessem acesas. Observem o detalhe. Então, o noivo tardou. E elas adormeceram. Mas de repente, ele apareceu. E quando deram conta, 5 delas, as lamparinas estavam apagadas. Havia acabado o azeite da lamparina. E elas foram pedir às outras, que eram as prevenidas e tinham os seus azeites necessários para que as lamparinas permanecessem acesas. Mas elas não poderiam dar. Porque se elas dessem o azeite, elas também ficariam com as lamparinas apagadas em determinado momento. E disse para que elas fossem comprá-los. E elas foram. Quando voltaram, as 10 prevenidas já haviam entrado e as 5 ficaram do lado de fora. E queriam entrar, mas não foram admitidas. Não puderam entrar. A porta não foi aberta para elas. Dá para entender? Ou você se previne no teu aprendizado, você se previne melhorando os teus conhecimentos, você se previne aprimorando a tua moralidade, ou você não poderá entrar na porta da regeneração. Porque a porta da regeneração só vai admitir aqueles que estão capazes de viver no mundo regenerativo. Aqueles que não tiverem, evidentemente, a porta não se abrirá. É a porta estreita. Que nós vimos a parábola, né? Há bem poucos dias atrás, vimos a parábola da porta estreita. Para passar pela porta estreita, você tem que estar capacitada. Senão, a porta larga está aberta. E está querendo que muitos cheguem para lá. Vai, vem. E muitos estão indo. E muitos estão indo, e muitos espíritas estão indo. E nós vemos isso, basta ler os livros, não precisa mais. Basta ler os livros. Basta ter participado de reuniões de atendimento aos irmãos espirituais que necessitavam e necessitam ainda desse trabalho. Chegavam na mesa, né? Quantos não? Nossa. Reclamando. E avisar para a gente, Perdi. se vocês fizerem o que eu fiz, o futuro é esse onde eu estou. Mesmo assim, a gente não pode pensar. Basta ler para termos uma ideia do que acontece com aqueles que vivem mais ligados à materialidade. Lê o céu e o inferno. Lê o céu e o inferno. Né? A rainha lá não encontrou o seu servo em melhores condições? E aí? Eu era uma rainha. E daí? Você era uma rainha. E daí? Você tinha milhões, você tinha tudo. Você gozou dos prazeres materiais? Pois é, aqui eles não valem o que você está pensando. Aqui você não vale o que eles estão pensando. Mas ela não, com certeza não tinha misericórdia. Nós precisamos trabalhar como espíritos, quer aonde nos encontremos. Não importa. Não importa. E o que conversávamos ainda outro dia com o Maxwell, nós somos médiums 24 horas. E o médium 24 horas para que trabalhe bem o melhor possível dentro do seu nível nesse período, é preciso ele ter boas sintonias. É preciso ele estar convicto realmente de que é espírito, de que precisa agir como tal. Chega alguém para comentar alguma coisa, analise espiritualmente. Alguém te faz algum mal, alguma coisa, não use o imediatismo. Pense a respeito, raciocine, use o discernimento. O que foi, Rainha? O que acontece? Difícil. É difícil, não. Se fosse fácil, a gente não era espírita. É, o imediatismo. Porque quando você usa o imediatismo, você tem ligação direta com a materialidade. Impulso. Você vai discernir dessa forma. Ele me ofendeu, eu ofendo também. Não é por aí. Não é por aí, espiritualmente não é assim. E nós sabemos. Verdade, estudo, compreensão hoje.
trecho do livro Casa Espírita, direcionando a postura do espírito espírita cristão. Esse livro faz parte da evangelização de espíritos e tem muito esclarecimento nesse livro. Vamos ver o que acontece? Vamos lá. O trabalho urge na seara bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa sugestão de reunir os médiuns compromissados com essa causa é para que todos reflitam em nosso desejo, que é o de contribuir com vossa ascensão espiritual, auxiliando-vos para que reconheçais que são capazes de auxiliar vosso próximo neste período de sonolência profunda da verdade no planeta Terra. Caros amigos, a hora é chegada. Onde não há estudo, não haverá compreensão, não haverá luz e não conseguirá o ser perceber-se como espírito. Eurípides Barçanufo. E quem duvidar do Eurípides, que convoque e fale com ele. E todos nós sabemos quem é Eurípides. Né? Eurípides esteve com Jesus? Eurípides esteve com Jesus? Fantástico. No livro A Grande Espera, que deveríamos todos ler, quando Eurípides estava na congregação dos essênios, e lá com ele Carbachútel, Eurípides, Bezerra de Menezes, que conviviam juntos nos essênios, e aparecia, hora ou outra, um jovem, aparecia um jovem para eles, comunicando, falando, orientando-os como agir no mundo, como se comportarem. E esse jovem deixava, falava, fazia esses pronunciamentos e de repente ia embora, desaparecia. Era Jesus que aparecia para eles, orientando-os lá na comunidade dos essênios. E com ele, veja, com Eurípides, estava outro espírito importantíssimo, que também ninguém fala dele, que é Carbachútel. Bezerra a gente fala, mas Carbachútel ficou mais, estava lá com ele. O tempo espiritual Maria Santíssima, eles falam muito dele. E Carbachútel hoje está lá em Alvorada Nova. Alvorada Nova é comandada por Carbachútel, junto com Sheila. Vejam. E Carbachútel foi quem fundou o Clarim. Foi onde nós editamos o nosso primeiro livro no Clarim. E vem um outro aí que deverá ser publicado, editado também pelo Clarim, espero eu que será o último, porque eu já estou chegando na reta final, né? Já está indo para a parte espiritual já? Oi? Está indo para a parte espiritual já? Corre não, cara. Você falou que eu estou indo na reta final, vai desencarnar? Vai desencarnar? Mas vai falta pouco, eu estou mais perto do desencarne do que... Você gosta, Chico, pede um moratório. Eu acho que já estão me dando, porque eu melhorei um pouquinho. Eu acho que já Se melhorar, ganha um moratório. Ele não é governo. A graça já ganhou 50 moratórios. Então veja a afirmação do nosso querido Eurípides, né? Onde não há estudo, não haverá compreensão. E é uma verdade, não é? É uma verdade, não tem como ser de outra maneira. Para compreendermos tudo que desejarmos, nós precisamos estudar sobre aquilo. Caso contrário, não entendemos. Você, se fosse chamada para trabalhar numa empresa de energia nuclear para manusear todo aquele maquinário, você iria? Pois é, nem eu, porque a gente não entende daquilo, teria que estudar. É assim tudo, não tem como ser de outra maneira. Não é? Agora nós vamos entrar na verdade. Vamos falar da verdade. A verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é bem conhecido de todos nós, né?
E como você se livra da verdade? Como você se livra, se liberta com a verdade? Por que nós temos dores e sofrimentos? Porque não seguimos as leis divinas. Né? Porque não seguimos as leis divinas, as leis naturais, né? Por quê? Não entendi. Não seguimos as leis naturais. Quem responder tem que falar mais alto para gravar. As leis divinas, né? Eu acho que temos que ter humildade, né, pra gente. É o que fala Dias da Cruz, né? Que nós adoecemos por falta da verdade. Esse adoecemos não é só a doença, a dor, não. É geral. É adoecer do sentimento, da emoção, da vontade, de tudo. Sim. Nós adoecemos por falta da verdade. Fala nos Dias da Cruz. Eu encaro assim, essa verdade para mim, por exemplo, alguns anos atrás, que eu desconhecia a doutrina espírita, né? Eu ficava me perguntando, será que é só isso? Nasceu, cresceu, se reproduziu e morre e acabou? Não é possível. Aí que a gente entende. Então tem muito mais coisas que é para ser trabalhado, e aí você passa a se entender como espírito. Então eu como espírito, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que me melhorar, tenho que me modificar, eu tenho que me reeducar espiritualmente. Porque o corpo porque quando você pensa, eu vou perder o corpo, e aí, o que vai acontecer? Então a verdade faz parte disso, é você se entender como espírito e tem que seguir uma lei que vai te levar a um progresso. Qual é essa lei? Então, a lei de Deus. Você só vai progredir diante. E não tem outra coisa. Pois é, então, você Não só vai progredir e se reeducar se você seguir aquele regramento, que é para a sua melhora, até você alcançar um patamar evolutivo elevado. É por aí. Aí o outro diz, mas eu não tenho essa capacidade. Você tem essa capacidade, se esforce o mais possível para chegar próximo. O mais próximo que te for possível nesse exato momento da tua existência, no teu nível espiritual. Mas eu cometo muitos equívocos. Não só você não, todo mundo que está no planeta Terra. E quem disser que não comete, você pode apontar o dedo e dizer que está mentindo. Então, certo? Mas o que vale, no momento em que nós nos encontramos, é o esforço que a gente faz para sermos melhores. Sim. Eu comparo isso igual uma criança. A criança não passa pelos níveis iniciais do estudo, é assim. Vai progredindo gradativamente. Perfeito. Vou fazer uma pergunta agora, Valéria. Você tem se esforçado para ser melhor? Estou tentando. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Sem palavras, não? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Sim, mas para a gente compreender essa verdade, Lá em a cima. gente tem que estudar, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim, Você quer se libertar dos sofrimentos, das dores, dos problemas? Comece a tentar ser o mais verdadeiro possível. Mas quando eu sou muito verdadeiro, as pessoas se afastam de mim. As pessoas não ficam ao meu lado, não querem me ver. Problema delas. Problema delas. Porque quanto mais você se aproxima de Jesus, ainda nesse mundo, as pessoas se afastam de você. E eu posso dizer isso de cadeira. Porque isso aconteceu comigo. Quanto mais você se aproxima do Evangelho, quanto mais você procura ser verdadeiro, quanto mais você procura fazer as coisas melhores, as pessoas se afastam. Inclusive aqueles que se dizem espíritas. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu falo porque me aconteceu. E se acontece comigo, vai acontecer com todo mundo. Mas a verdade pode ser dita com delicadeza. Não, mas quando fala. Então aí não machuca.
porque ouvir a verdade Escuta, com carinho, com delicadeza, perfeitamente. só se a pessoa for muito ignorante, ela se machuca. Graça, por mais que você fale com carinho, com delicadeza, vai ter sempre aquele que não vai querer te ouvir de jeito nenhum. Sim. Sabe por quê? Quer um exemplo? Queres um exemplo? Sim. Vou te dar um exemplo maior, Jesus. Sim. Mas Vai na época dele, porque ele só usava a verdade. Quantos tentaram ofendê-lo? O que fizeram com Jesus? Mas aí eu Não, peraí, Graça. Por mais carinho que você tenha, nunca vai chegar ao carinho de Jesus. Sim, não. Ok? E aí ainda botaram na cruz. Então não basta só isso. Basta é aquele que te ouve perceber que a verdade tem que ser seguida. Sim. Certo? Porque nem sempre nós temos aquela qualificação especial de falarmos com determinadas. E muitas vezes você fala com determinadas pessoas com muito carinho e ela não entende o carinho que você está colocando. É um problema muito sério. Então, voltamos aos nossos slides. É preciso estudar para ter a compreensão. Eis o detalhe. Roberto, só um minutinho. Oi. Ontem eu fiz um estudo lá no NELD, ali não. Sim, no Nel. E o tema foi fora da caridade na salvação, fora da igreja na salvação. Tem uma mensagem ali dentro do Evangelho que fala que fora da igreja na salvação, e é fora da verdade na salvação, falar que fora da verdade na salvação é o mesmo dogma que a igreja criou. Porque o Espírito diz que a verdade é de acordo com o grau de evolução de cada um. Perfeitamente. E você, quando busca Jesus, é porque você está amadurecido com essa verdade. E aquele que não tem esse amadurecimento, não adianta você falar que ele não tem esse. Agora, ele como Espírito, está num processo evolutivo, que quando você fala hoje em Jesus, ele, Espírito, nesse grau de evolução, ele vai vir na encarnação mais amadurecido. Então a gente tem que ter cuidado para não criar um dogma que fora da verdade não há salvação. Está lá no Evangelho, eu estudei isso ontem e fiz estudo, uma palestra exatamente em cima disso. Então, quando a gente vai falar, você tem que escutar a verdade que Jesus traz, e se você não está maduro, a gente tem que ter paciência. Se a pessoa não vai para a casa espírita, se não quer escutar, é um direito dele. Sim. Agora você vai fazer o seguinte, que diz o Evangelho, você vai criar nele um grau de arrependimento muito grande como espírito, porque ele escutou e não quis aceitar. Esse nível de arrependimento que vai fazer com que ele volte mais dócil na próxima vez. Perfeitamente. E vai movimentando o despertar, né? Isso. Vai movimentando o A despertar. graça quando eu falo assim com carinho, porque às vezes a gente quer tanto que a pessoa melhore que a gente é incisivo. E nessa incisão, as pessoas se afastam. Tem todo o direito. Não pode ser uma obrigação. Pode ser de outra forma. Não. A verdade é que você não pode enganar. Eu sou um espírito. Você não pode Então, mentir. Eu vou reencarnar. Você não pode mentir. Eu vou morrer. Você não vai mentir. É isso. Então, a gente lembra que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Por isso que está lá, você tem que ser manso para poder escutar. Olha Senão aqui. você não aceita. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Isso aí. Aí está a verdade. Deu para fazer a ligação? Deu. Capítulo 23, Estranha Moral. Eu adoro esse capítulo, Estranha Moral. Nossa. Eu adoro, eu gosto muito desse capítulo. Eu vou ao item 7. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, É isso aí. permite que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Entenderam? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Morto é uma coisa, Quanto- cadáver é outra. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Tem que estar voltado para os bens. Valorize, É. valorize o espírito. Aquele que morreu, já morreu. Sim. Tudo bem, você não vai maltratar o corpo,
nem vai. Mas você não precisa ficar bajulando aqui que está ali. Vá cuidar do reino de Deus. Porque o Espírito já não está na Não perca o teu tempo com coisas inúteis. Cuida de anunciar o reino de Deus. Porque o que acontece? A pessoa desencarnou há 15 anos, você continua, Pois já é, reencarnou, e é. você continua no cemitério levando flores, É. um cadáver. Entendeu? Mas leva flor, leva não sei o Mas quê. eu tenho um senhor que já estava com um filho reencarnado como neto. E levava o neto no cemitério para botar flores, que eu já tinha Para ele mesmo. Ele já tinha O voltado. corpo que ele havia usado, que já não existe Não mais. existe mais. E aquele ritual se repetia de uma forma, com uma perca de tempo incrível. E o espírito já estava com ele na mão dele. O filho dele tinha voltado como neto, ele ia lá levar o próprio filho para homenagear o corpo que o filho usou. Não é Emanuel que era avô dele mesmo? Pois é. Quando esse trabalho nós fazíamos no Isaac Lima, para levar essas páginas no dia dos mortos, dos finados, né? Eu ia à igreja. Aí eu chegava a distribuir esse papelzinho lá, as pessoas amassavam e jogavam fora. Disse que o Chico Xavier conta uma história que ele foi visitar um amigo e o amigo tinha falado assim, poxa, meu pai me tratava muito bem, éramos carne e unha, a gente fazia tudo junto, ele me adorava, eu adorava ele, entendeu? Agora ele morreu, já morreu aí 10 anos, nunca recebi uma mensagem dele, nunca sonhei com ele. Por que isso, tio? Será que ele me esqueceu? Aí isso entra um garoto. Entra um garotinho correndo na sala, Que era o soltando próprio. a cadeira, uma bola, saiu e passou. Aí o Chico olhou para ele, é ele. Pois é. Não estou pensando, não. Quem pode fazer a cadeira? Tem três aqui, quem pode a quarta? Quem pode a quarta cadeira? Três cadeiras, elas falam. Orientação do amigo espiritual. Jesus então lhe ensinou: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, pois somente lá transcorre a verdadeira vida. Isso é orientação do amigo espiritual, na matéria que está lá no livro do Evangelho. Essa é a verdade. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra. Não te apegues à materialidade. Não. Fuja da materialidade. Mas eu não tenho que cuidar. Cuidar não é se apegar, é cuidar. Então eu não devo cuidar da minha casa, das minhas coisas? Não, tem que cuidar. E cuidar bem. Não é desprezar, não. Ok? Porque tudo isso te serve de ensinamento espiritual. Mas não é ficar apegado. É meu. Nada é teu aqui. Por isso que fica cheio de casal assombrado. Pois é. A única coisa que é teu, que te pertence, é o conhecimento. O apartamento que nós estamos vendendo na cena não vende porque eles espíritos não largam o apartamento. Tem isso, não? Não larga. É mesmo? Tem que contar lá? Tem uns dois lá que é terrível. Não vai vender, não vai vender, não vai vender. Olha, 5 anos para vender apartamento. E o pior é que aqueles que vão lá estão numa sintonia boa e eles conseguem. Tirar da venda. Mas eu consegui vender, graças a Deus. Vendeu? Conseguiu? Que bom. Graças a Deus. Vamos ver se a venda só vai com o dinheiro que fica na conta, né? Mas tá tudo certo. Esses estavam com uma sintonia melhor, eles não conseguiram Não, interferir. esse eu falei para ele, eu vou mandar um que não tem medo de espírito. Aí veio um que vai morar com ele lá até ele existir. Vai arrastar a cadeira, vai sacudir os móveis, então é. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Observaram esse? Não. Isso aqui faz parte do meu Facebook também.
Está lá no meu quadradinho lá. Olha só, Porque é isso aí. Né? O que passa disso é de procedência maligna. É sim ou não. Não existe mais ou menos. Eu sou mais ou menos espírita. Hoje eu vou para a igreja católica, mas vou para a espírita. Aí chama-se espiritólico. Eu sou mais ou menos espírita. Não, amanhã tem uma festa muito boa. Lá na igreja. Lá na igreja. Vai ter como se deve. Perfeito. Não, tem uma reunião espírita, mas depois eu vou lá na casa espírita. Olha só, então Como eu falava, um minutinho só. Como eu falava, né? Agora que eu estou um pouco parado, porque não tenho tido esse tempo disponível, né? Mas quando chegava perto de festas, né? Alguns ligavam, Quaresma, dá para você fazer? Eu digo, não dá não. Peraí, quer dizer, porque o cara vai viajar no feriado, né? Então ele liga para você, para pedir para você ir fazer a palestra que ele estava marcado. Acontece muito isso. Para com Final isso. de ano. Para com isso. Todo Final de ano. Final de ano, todo mundo vai para Eu não ia. Vai para casa de campo, vai para a praia, ninguém. Eu não ia, eu digo, não posso também não, estou ocupado. Eu ainda vou, ainda não estou nesse nível lá, vou chegar lá. Um dia eu vou dizer, não, mas ainda tive coragem. Nossa, então, quando eu digo assim, você está buscando melhorar, aí eu digo, estou tentando. Está errado, tem que dizer sim. E não estou tentando. Seja, porém, posso falar, se ensina ou não. Esse tentando melhorar é falso. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Quer dizer, não tem veracidade. Não tem força. É sim ou não. Acabou. Acabou. Não existe meio, não mais ou menos. O que é mais ou menos? A pessoa fala para mim, não, como é que você vai? Mais ou menos, eu digo, me dá a medida do mais ou menos, que eu não conheço. Outro dia mesmo falei isso com meu filho, eu digo, mais ou menos, o que é mais, qual é a medida? Eu não conheço essa medida do mais ou menos. No método não tem essa. É sim ou não? Porque ou é verdade ou não é. Não existe meia verdade, não é? Não existe meia verdade. Aí chama-se isso de diplomacia. Como é que é diplomacia? E o interessante é que mesmo se a gente estiver sentindo alguma coisa, alguém pergunta como você está, e a gente responde, estou bem, realmente aquilo ali funciona, que a gente melhora mesmo e fica bem. Isso aí. Né? Força da palavra. A verdade, pelos caminhos do entendimento do Espírito. Nós já estudamos alguns capítulos desse livro. Quase todo o livro, muito Já estudamos alguns capítulos desse livro, bastantes capítulos, inclusive. Nós vamos voltar lá. Eu gostei muito dele. A verdade é como o sol, renova as estruturas mentais, dá brilho e luminosidade ao pensamento. Ao penetrar no campo das ideias, ela provoca mudanças que renovam a maneira de pensar no espírito. Aos poucos, sua energia atua diretamente nos sentimentos doentes, o que possibilita ao ser mudar sua forma de sentir e perceber os fatos que estão à sua volta. Todo esse conjunto de vibrações ocasionadas pela verdade desencadeia uma mudança no contexto das energias perespirituais, renovando-as. Isso dá um seminário, hein? Isso aí dá um seminário. Um dia As energias perespirituais, renovando-as. O que acontece nas energias perespirituais? Nós já estudamos matrizes. O que acontece? O que acontece, Valéria? Tem que falar com a Valéria isso, né? ela estudou mais. Valéria, o que acontece com aquela mancha, aconteceu com aquela mancha escura que tu tinha no perispírito? Muito escura. O que aconteceu quando você melhorou? Ela vai diminuindo a tonalidade, vai clareando. Vai clareando, né? Exato. Tem mais brilho, né? Sim. Muda de cor, Sim. né? Ela era escura, negra, aí passou assim a um cinza mais clarinho, né? Mas ainda está cinza, hein? Então, Roberto, por isso, né, Roberto? É por isso que fala que Jesus é um sol de primeira grandeza, porque é um sol que cria brilho e queima essas suas energias negativas. Jesus é a verdade. A pessoa não entende que eu falo assim,
Jesus é um sol de primeira grandeza, nós estamos com um sol de quinta grandeza. Imagina, que verdade lúcida e brilhante. Que eu estou fazendo agora, eu estou preparando a parábola, a justiça divina. Eu estou preparando essa parábola. E essa parábola começa falando justamente o Filho do Homem. Né? E eu coloquei lá como esclarecimento por que Jesus dissera ter sido o Filho do Homem. É justamente isso. O homem de amanhã, o homem quando nós estivermos purificados, com toda a aparelhagem funcionando da melhor forma possível. Aí eu peguei o texto do livro Universo e Vida, do áudio do Hernani de Santana, né? E estou colocando. Porque eu estou preparando, esse é o 15ª parábola que eu estou produzindo. Nós já produzimos, nós vimos até a porta estreita, né? Sim. Depois nós vamos ver, tem mais 2 parábolas para nós vermos, mas isso vai ser mais adiante. Ou podemos até intercalar essas parábolas, porque precisamos falar de Jesus, né? Essa recomendação veio nos 2 últimos encontros lá em Sacramento. Precisamos falar de Jesus. Inclusive os 2 últimos livros de Sacramento, que eu já li alguns textos para vocês, né, dos 2 últimos, inclusive do último, né, é procurar exercitar um pouco mais Jesus, falar de Jesus realmente. Então é provável que nós venhamos a intercalar as parábolas no processo, quando viermos a ver o processo reencarnatório, intercalando parábolas de Jesus. E eu estou preparando também que eu vou procurar entrar em contato com a editora que editou o nosso primeiro livro, para que seja editado esse livro, que poderemos dar como título as parábolas de Jesus à luz do século XXI, ou coisa parecida. Muito bom. Eu estou preparando isso. Deixa que eu faça o prefácio para você. Então pode fazer. Pode preparar. Não, estou falando, pode preparar. Porque o prefácio ainda não está feito. O prefácio não está feito. A mensagem introdutória. Pode escrever a mensagem introdutória. Escreva mesmo. Eu estava esperando alguém se comprometer com isso. Pronto. Está feito. Pode preparando. Eu devo terminar isso agora, esse mês, no máximo no mês que vem. Porque isso é uma obra boa para vender final de ano. Mas o prefácio tem que te elogiar, pode falar teu defeito no prefácio? Oi? Tem que só te elogiar no prefácio? Não tem que me elogiar, não. Não tem que me elogiar. Isso é verdade, É né? verdade. Não, você não vai me elogiar nem falar dos meus defeitos, que são muito mais que os elogios. Não, os elogios ficam apagados. Não, você pode fazer. Não, eu estou brincando. Falando, sabe por quê? falando de Jesus e das Eu parábolas. já fui em casa espírita. Era assim, a gente pode falar que está em família, fala assim, Maxwell, a primeira pessoa que vem na casa espírita fala de Jesus dessa forma. Porque ninguém fala de Jesus na casa espírita. Tem que falar de Jesus. Absurdo não se falar de Jesus na casa espírita. Então, por isso eu estou dizendo para você, portanto, é importante você editar esse livro. Então você pode Quando fazer. Jesus é atual. Eu vou aguardar de você. Não, primeiro tem que ler o livro. Não, você não vai ler livro nenhum. Você vai ler depois de editado. Você vai fazer essa introdução falando de Jesus e falando das parábolas, o que elas representam, o que elas desejam mostrar para nós, e falando de Jesus. É só isso. Você faz. verdade. Está ali, é o prefácio pronto ali, é o prefácio pronto aí. Quem escreveu esse prefácio aí? Não, isso aí é obra de Sacramento, isso aí é feito, todos esses livros de lá são pautados pela equipe de Eurípides Barçanufo, quando não é por ele diretamente, né? Ideia nova. Capítulo 13, Estranha Moral. Estou lá eu de novo. Olha isso aí. Você quer isso aí? Queimando o livro? Alto de Fé de Barcelona. Queimando o livro. Vocês sabem que esse padre, esse bispo, esse cardeal, sei lá, que mandou fazer isso,
Depois ele foi conviver com o Chico, lá em Minas Gerais. Né? Ele conviveu com o Chico. E queria ser espírita. Ele disse, não, você tem que trabalhar lá na igreja católica. Ele queria ser se promover espírita. Ele se arrependeu. O que mandou queimar os livros. Está aí uma foto. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não há uma só que tenha se estabelecido sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Sacerdócio realizado não gosta dessa história. É por isso que aparecem as contradições que falávamos inicialmente. É por isso que aparecem aqueles que, não, isso é novidade. Não tem novidade. Não tem novidade. Porque o desconhecimento do que é doutrina espírita implica muito nisso. O desconhecimento que a doutrina é progressiva e progressista. Não tem como fugir disto. Ciência, filosofia e religião. Em que época da ciência você se encontra, meu irmão? Tem TV a cores? Tem. Tem internet? Tem. Você consegue falar com alguém que está lá no Japão nesse exato momento? Consigo. Online? Consigo. Muito bem. Há alguns anos atrás você tinha isso tudo? Não. Pois é. Progrediu, né? A ciência. Pois a doutrina espírita também. E a maior parte das casas espíritas pararam no tempo. E eu não canso de falar isso. E tem muita gente que não gostou de me ouvir. Não tem E eu falava isso em palestras. É porque fere interesse. A casa Pois está cheia. justamente. Aí você fala isso, esvazia a casa. Justamente. Você é o culpado das casas ficarem vazias. Não é felicidade. Você é o culpado das casas ficarem vazias. Ah, é? Pô, você vai lá, a casa tá cheia, todo mundo dando dízimo. Aí você chega lá, esvazia a casa. Aí o sacerdote da casa fala, Roberto, nunca mais. Mas é isso que acontecia. Quem mandou você falar a verdade? Chega lá e engraçado. Algumas poucas casas admitiam Eu assim. estou preparando uma casa para você fazer um seminário sobre. Já falei de você e você vai. Essa casa aqui nos deu essa permissão, graças a Deus. Nós já havíamos feito, se não 2 ou 3 seminários aqui. Nós fizemos nessa casa lá. Eu conheci a casa Sobre evangelização de espíritos. Nós fizemos aqui. Mas foi a única casa aqui nessa região. Não, mas eu estou preparando você para outra casa. Ou você vai expulsar todo mundo. O seminário vai ver 100 pessoas. Aí depois no próximo vai ser 10. As pessoas. Olha só, Roberto, eu vou dividir o seminário em 2 partes. A primeira vão vir 100 pessoas. Aí você, no mês que vem, vamos continuar. Para ver quantas pessoas você expulsou. Primeiro você apavora. As pessoas. Você sabe o que acontece? É justamente a falta de estudo. Aliás, eu coloquei há pouco tempo isso no meu Facebook. Já coloquei por 2 vezes. Propositalmente. Porque o despertar precisa acontecer. Certo? Eu conversamos muito nisso também com a Denise. Porque eu fiz palestra lá no NELD, inclusive, né? E eu coloquei por que o espírito nasce num corpo negro, contando a história do pai César. Contando a história do pai César. O negro que foi escravo e que viveu lá nos Estados Unidos, 100 e poucos anos, e que ele foi convocado, chamado para fazer uma entrevista por Kardec, né? E teve a companhia de Luís do Evangelho. Luís o acompanhou porque ele não tinha condições sozinho de fazer essa entrevista, né? E Luís teceu uma série de esclarecimentos ali naquele momento. Em minhas palavras, né, a cor negra vai desaparecer, porque é realmente uma cor que traz um processo de provação dentro do mundo em que vivemos.
pela negatividade que atribuem à cor negra. Então, ela é tratada como inferior. O que não é para nós que somos espíritas, sabemos que não é assim. Se você falasse para o meu preto velho. Eu, inclusive, falei sobre isso no NELD. As pessoas ficaram me olhando assim. Eu, para dar uma arrefecida, né, para achar um pouco os ânimos, né, eu falei que a minha mãe era negra, ainda tinha cabelo carapinha, aquele mesmo enroladinho, assim, parecendo uma molinha. Né, minha mãe. Eu só sou dessa cor porque meu pai era português. Por isso que nasceu assim, está tudo misturado por aqui. Nunca mais você voltou. Hã? Não, voltei. Sou corajoso. Voltei, já me chamaram agora, só que eu não estou tendo tempo para fazer palestra, não está, devido aos deveres que eu tive que assumir em casa com o desencarne da minha esposa. Né? Então, o meu processo ficou um pouco Você não está dificultoso. pensando em casar de novo, não, Paulo? De jeito algum, velho. Aí você já deu. Não. Se eu tivesse que casar de novo, eu pediria que a Édia reencarnasse novamente, eu casaria com ela de novo. Corajoso você. Corajoso mesmo. Não, porque eu passei a compreender muitas coisas e justamente o que me trouxe uma maior compreensão foi o método de evangelização de espíritos, quando eu passei a frequentar sacramento. Certo? E eu digo para mim mesmo, e já pedi isso à espiritualidade, não sei se eu vou conseguir, né? Se eu tivesse que ter uma outra esposa na próxima encarnação, eu gostaria de reencarnar com o mesmo espírito. Tem que saber se ela vai querer. Casar com o mesmo espírito. Pois Tem que é. saber se ela vai querer. Não, ela vai querer. Acho que Vai querer, ela vai ser convencida pela espiritualidade. Uma vez tá bom, 2 vezes Tira o teu cavalo da sua. Se fosse eu aceitava. Não. Uma vez é bom, mas 2? 2 vezes é melhor Tá louco? para arrematar. Ô, Quaresma, só se ela casou abdulada, como você fala que você casou abdulada, ela vai casar novamente contigo abdulada. Essa aí nunca mais cai nisso. Não, Quaresma, Ela aprendeu. não. Ela nessa está em outro planeta. Nessa questão, Seguindo aqui, olha. Assim, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento provoca, na violência da oposição que desperta, bem como no grau e na persistência da cólera de seus adversários. É isso que acontece. E isso, lamentavelmente, acontece quando apareceu a ideia nova, com a evangelização de espíritos, essa metodologia, muito assim. Porque as pessoas, inclusive, eu vi isso, eu senti isso. As pessoas conversavam comigo e eu percebia isso. Né? Não sabem o que é método. Não sabe. Não sabem o que é método. Traduzem método como se fosse uma coisa nova, uma novidade, não é isso. É um outro espiritismo que está vindo. Não é isso, pois é. Querem mudar a doutrina, olha aí. Não é nada Acho que disso. significa disciplina, né? O método é. É uma pedagogia diferente para você aprender aquilo ali. Você vai. As suas crianças vão para a escola hoje aprender tabuada? Não, né? Pois é. Antigamente eu tinha que aprender tabuada, decorar. Quer dizer, hoje é diferente. Um método diferente de aprendizagem. Fala, Valéria. Não tem uma passagem do Evangelho que Jesus diz que não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada e a divisão, né? Porque ia haver ideias que não, as pessoas, muitos Esse não é o primeiro iriam, capítulo. não iriam aceitar. Não iria aceitar uma ideia nova, uma transformação, né? Iam oferecer resistência a essas mudanças, né? É isso. Mas é isso, pois é. A divisão. É por isso que eu gosto desse capítulo. Mas os espíritas todos deveriam estudar esse capítulo. Mas eu acho que eles fogem. Estranha moral. Aí foge. Não, também o que falta também é quem está fazendo a exposição doutrinária, quem está clareando, não tirar o véu da letra. Também quem está falando também não entende. Também tem. Mas quem está falando não entende.
dar palestra, muitas vezes, eu não vou chamar as palestras porque o meu senso crítico é escalibroso às vezes, né? Eu não escuto mais palestras de ninguém. A única palestra que eu estudo é a tua e do Haroldo Dutra. Porque eu fico com o Você senso é crítico. privilegiado pelo Maxwell. Ah, Muito obrigado, meu irmão. Não, eu gosto de você é um cara. Quando você saiu da SEB, do Rádio Otávio, eu te acompanhei. Entendeu? Nós destruímos muitas coisas, agora temos que Ele faz isso pela amizade que nós temos há mais de 40 anos. Não, muitas encarnações destruindo muita coisa, agora estamos tentando consertar. Eu briguei naquela série, né? Inclusive falando da materialização de Jesus, você lembra disso? Levei o livro tudo embaixo do braço. Nossa Senhora. Tamo junto. Pessoal querendo enterrar Rustem, eu com Rustem. Nossa. Eu, uma vez fui falar em Mustang e quase que me mataram. Pietro Ele Baldi. é rustanguista, não é espírito. Tem gente hoje que ainda condena Pietro Baldi. É impressionante isso. Eles não sabem quem foi Pietro Baldi. E Miramês como sofre. Pois é, Miramês. Pelo amor de Deus. Miramês. Oh, nossa. E Miramês tem a filosofia, tem o que ele faz uma interpretação do Livro dos Espíritos, né? Interpretação não, uma ideia real. Cada pergunta ele explana aquilo Só melhor. uso ele. Nossa, Só uso ele. muita gente desconhece isso. Eu posso Está estudando o Livro dos Espíritos? Entra na internet e procura lá o Livro dos Espíritos por Miramês. Você vai ver. Eu falei isso numa casa espírita assim. Quando você senta sozinho, um grupo de pessoas, e você tenta interpretar o Livro dos Espíritos, sem auxílio de Miramês, você está cego guiando o céu. Então, aí eu botei a canetinha assim, ó, botei Miramês. Não pode você sentar, eu, Maxwell, pegar o livro, com medo da diversão, fazer a minha interpretação equivocada e passar para as pessoas aquilo ali sem auxílio da espiritualidade. Não tem como. Casa espírita, muitas delas faz assim. Pega o Livro dos Espíritos, alguém que se diz líder, né? O sacerdote da casa espírita, pega e está levando a opção de pessoa para o buraco junto com ele. Teve uma casa espírita aqui em Campo Grande e eu fui expulso. Eu estava fazendo estudo do Livro dos Espíritos e fui expulso. Quanta novidade, né? Eu fui expulso da casa espírita. É verdade, eu estou Quanta dizendo. novidade, isso eu já sei. Uma casa espírita que tem ali na estrada do. Não falam de não Mas eu tô com vontade de falar. Não. Quer que eu fale? Não. Não. Omite. Mas agora é a febre Por quê? fazer isso. É. Foi a FEB que mudou o seu método de trabalho, colocou cada pessoa, para ser um trabalhador espírita, tem que estudar 3 anos. Aí estuda o Livro dos Espíritos. Né? Não importa se estudou tudo, não. É estudar. Depois de 3 anos, a pessoa é livre para fazer o EAD. O EAD é o antigo ESD. Entendeu? Então mudou, mas foi a própria FEB. Mas a pessoa pode escolher, né? Pode assistir lá em reuniões públicas. Eu vou lhe ser franco e sincero. Pronto. Eu nunca entrei de acordo com esse negócio do estudo sistematizado da FEB. Não. Mas depende dos coordenadores. Porque o estudo sistematizado, certo? Ele segue aquilo ali. Agora, nem todos têm a mesma compreensão. Então, a gente tem que tratar, no estudo da doutrina espírita, da compreensão de cada um. É isso. Sabe? Porque o sistematizado, não. Mas é só para dar uma Eu iniciação. trabalhei, fui coordenadora há 23 anos. Aí me mandaram eu aposentar. Viu? E foi, um grupo estava com 25, outro com 26, acharam que era demais. E aí eu saí. Mas aí depende dos coordenadores estarem aprofundando e fazer um trabalho junto, perguntando, fazendo participação mesmo, para verificar se as pessoas estão entendendo. Uhum. Quer dizer, isso depende de cada coordenador, de cada grupo. Não é? Agora só que eles mudam. Né? O PEG mudou, a gente não diz nada. Tudo bem. O problema é Bom, deles. vamos em frente aqui, porque estamos chegando na nossa hora, mas eu acho que ainda dá para ver esse slide. Livro dos Espíritos, pergunta 627.
Já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Terão eles mais alguma coisa a nos ensinar? Discuta muito isso. Discuta muito isso. Muitas vezes, a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis. É por isso que nós estamos trabalhando as parábolas à luz dos conhecimentos atuais. Quem estava participando lá conosco já viu muitas parábolas que nós trabalhamos dessa forma. Então, não tem como. Eu costumo dizer para algumas pessoas que falam comigo assim, de uma determinada maneira, que eu não passo a mão na cabeça de ninguém, nem na minha mesma. Eu não faço isso. Ah, mas fulano não vai entender. É problema dele, que procure entender, porque nós estamos terminando a transição planetária. Você quer que eu comece a falar como estava em 1950? Não tem a mínima condição. Acabou. Não, mas pelo menos chega em 1980. Acabou. Nós estamos em 2024. E segundo, grandes amigos espirituais, um você conhece, Emmanuel. Não sabe? Pois é. Nós estaremos em regeneração plena na ordem de 2060. Oi? Já reencarnei de novo. Já reencarnei de novo nessa. 2060. Não, mas eu estou com previsão de reencarne na época de 2060. É a previsão que eu tenho. É sério, estou falando sério agora. 2070, eu tenho essa previsão. Vai depender de mim. É por isso que eu estou me esforçando ao máximo. Eu quero voltar para cá, não quero sofrer o dano da segunda morte, não. Entenderam? Agora é preciso que a verdade seja inteligível. Todos precisam compreender a verdade. Quem não compreendeu a verdade até agora, não tem como voltar para... Não, meu filhinho, olha, isso é dessa maneira. Acabou essa época. Essa época acabou. É a mesma coisa. Como acabou a época da tabuada. É a mesma coisa que você ser professor, você tem 30 alunos, parar o segmento do estudo porque é um preguiçoso. Ah, não tem condição. Você vai parar de um para prejudicar 30. Aí o professor, não, eu tenho que voltar porque esse fulaninho aqui não sabe. E os 30 que estudaram? Pois é. Que precisa aprender. Tem que ir adiante. Tem que ir adiante. Ele que deu o jeito dele, aprenda. Por que você está rindo, Valéria? Ela é professora, ela Eu sabe. tenho muito disso. Ela sabe, ela é professora. Eu já quase levei uma Coisa surra séria, né? desse negócio de tabuada quando eu era criança. Muito bem, nós chegamos na nossa hora. Então, nós vamos, no próximo, continuar aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 628, que aí está. Certo? Agora nós temos que terminar, porque chegamos na nossa hora. E então nós vamos encerrar. Alguém quer dizer alguma coisa que seja rápido ou poderá falar depois que fizermos a nossa prece de encerramento. E no nosso próximo encontro, nós provavelmente teremos um vídeo a ser falado. Eu vou pedir ao Cid que ligue essas caixas aí de qualquer maneira ali com o vídeo que seja, para a gente poder ter o som devido do vídeo. Né? Já está a aparelhagem, já está toda ali. Abriu o livro, Valéria? Você abriu o livro? Não, cheguei a abrir não. Oi? Não cheguei a abrir não. Está vendo? Vai ser punida por isso. Eu pedi você abrir e você não abriu. Quer dizer, então, você já vai ter um demérito É aí. verdade. Né? Não vai receber Bônus lá. os bônus horas devidos. Né? Porque ninguém vai assinar o livro que não está aberto. Mas eu ia agilizando ali. Abre agora. Acho que não tinha cabelo. Bom, então nós vamos encerrar o nosso trabalho e depois a gente assina o livro no que for necessário. Alguém gostaria de fazer a prece final, agradecendo o momento que estamos vivendo agora?
para agradecer, é uma prece agradecendo esse momento. Ninguém? Muito bem. Jesus amigo, vamos mais uma vez conversar contigo. Sabemos que estás presente através desses amigos espirituais que nos cercam com a tua autorização. Muito obrigado, meu irmão. Meu irmão maior, não temos como te agradecer. A presença desses espíritos amigos que nos envolvem, que nos amparam, que nos inspiram, para que nós possamos sempre assimilar um pouco mais dos estudos que fazemos. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Queridos amigos e irmãos, querido Eurípides Barçanufo, muito obrigado pela companhia, por esses irmãos que trabalham contigo e estão sempre nos amparando e nos ensinando. Muito obrigado, querido irmão. E a todos que aqui se encontram, nossos guias espirituais, os guias espirituais desta casa, muito obrigado, queridos irmãos, por tudo. Mas, acima de tudo e sobre todas as coisas, obrigado, Deus.